imóvel rural. A gente vai falar de imóvel rural dentro da Receita Federal, tá? Porque tem algumas questões que acabam ficando meio confusa quando a gente mistura as definições de imóvel rural, né? A questão do módulo fiscal também é uma coisa que acaba dando um pouco de confusão. A novidade que a gente tem, que não é de hoje, ele sempre, há muito tempo existe, mas agora, com o CNIR, fica mais próximo de nós, é a questão da parcela. O que é parcela? Como é que o imóvel é N parcelas? Essa coisa assim, essa questão é um pouquinho, pelo que eu senti, é um pouquinho confusa. Vamos tentar deixar um pouquinho mais claro. Mas vamos lá, então. Imóvel rural. É bem importante, porque a gente pode até decorar isso aqui, é bacana, né? Mas eu vou insistir com ela, porque depois que eu vejo assim, depois que a gente consegue pensar sobre a definição de imóvel rural, as coisas ficam um pouco mais fáceis da gente decidir depois. Decidir não, né? Concluir a análise que tu está fazendo a respeito do caso que chegou até ti, tá? Prefeito do ITR, considera-se imóvel rural. Então, só o que nos interessa são esses imóveis, que estão fora da zona urbana. O que é imóvel rural? A área contínua, formada de uma ou mais parcelas de terras confrontantes. Área contínua. Por ITR, a questão de uma rua, o riacho, como é que chama? Rodovia de ferro, passar trem lá. Essas coisas todas não divide o imóvel. Enquanto não mudar o proprietário. O imóvel vai enquanto é meu, vai indo. Então, essas coisas, o que é importante é a rua, tal, depois a gente vai dar uma olhadinha, não dividem o imóvel, é a área contínua, isso continua sendo uma área contínua, tá? De uma ou mais parcelas de terra confrontantes, é na sequência. Parcela por quê? Porque o imóvel pode ser formado por uma metade de uma, ou um pedaço de uma, ou N parcelas, né? Do mesmo titular, que é isso que a gente está dizendo, sempre tem que ser meu, né? É meu, daqui a pouco eu faço parte de um condomínio, e depois é meu de novo, não é o mesmo imóvel, né? Quando tem condomínio, é um outro imóvel, eu faço parte junto com outras pessoas de um imóvel. Mesmo que eu faça parte do condomínio, não é o mesmo imóvel, né? É um outro. Localizada na zona rural do município. Tá? Ainda que em relação a alguma parte da área, o contribuinte detém apenas a posse. Então, eu sou proprietário, esse pedaço eu tenho posse, eu sou proprietário, no outro pedaço, é uma coisa só. Então, a posse faz parte, ela é uma forma de titularidade. Certo? Isso está lá, essa definição está na Lei 9393. Posso fazer uma pergunta já? Claro. Eu peguei um caso em março de contribuinte que estava fazendo ação de uso capião. Então, pesquisando a situação, existe um imóvel localizado, nome, tudo, tem um NIF. Mas ele foi lá para a abertura de um novo NIF. Sendo um outro titular, seria outro imóvel, a mesma área, que ele está disputando judicialmente? A questão é a seguinte, no caso de posse, né, ele está entrando com o uso capião que você falou, né? Sim, ele alegou O que acontece? Normalmente, essa história é o quê? Eu sou dono, eu continuo me achando dono, mas tu mora lá há não sei quanto tempo, daí tu preenche pré-requisitos, entra na justiça para que o juiz te diga, ó, é teu mesmo, né? Ok, te dá o título lá, e daí tu passa a ser o dono, né?
o titular continua sendo o dono da terra, certo? Mas o usucapião, ele está com a posse do terreno. Então, o que acontece? Se enquanto o proprietário continuar se achando proprietário, que deve ser isso que está acontecendo, né? Ele vai declarar, justamente porque é declaratório, né? O nosso tributo. E aí vai aparecer 2 vezes. E aí o posseiro... Vai ter 2 números de início, então. Um atribuído para o posseiro e um número atribuído para o proprietário titular. Eu acho pouco provável que seja exatamente o mesmo imóvel. Deve ser um pedaço do imóvel de uma outra pessoa que ele está em posse. Posse a qualquer título, ele se acha dono, certo? É isso que ele diz. Quando ele diz eu tenho posse, é meu. Na verdade, não é dele. Assim, não é dele, ele se acha dono, né? Ele tem ânimos de dono quando ele faz uma declaração de posse a qualquer título. Então, ele entrando com um pedido no carteiro de inscrição desse imóvel, como seria o procedimento da Receita? Para mim... o cadastramento ou cadastrar um novo número? Para mim, é isso que eu te disse. O titular, tá? Se estiver entregando, pagando ITR, e eu penso que ele pode estar, ele não vai ser da mesma coisa. Vai ser uma coisa... Em cima daquele grande dele, vai ter um pedacinho que o outro está dizendo que é dele. É isso que acontece, certo? Aí acontece... Caso aí, eu vou até depois pegar um dossiê, mas não tem entrega de ITR nos últimos anos. E ele até coloca o título de propriedade do cartório de registro de imóveis, aquele que já tem um NIR. Ele diz, olha, este imóvel é meu. Uhum. Vamos olhar especificamente isso, porque eu não vi nenhum caso assim que seja exatamente a mesma coisa, entendeu? Porque para mim seria o quê? Logicamente, em regra geral, o que acontece? Como é que alguém toma posse exatamente de uma coisa que é minha? Toda coisa, igual a coisa, entendeu? Ele está dizendo, esse pedaço é meu e o outro está dizendo é meu. E quem mora em cima é o posseiro. É meio estranho. Mas, tudo bem, a gente olha depois e esclarece, tá? Eu tenho dificuldade. Difícil, Eu tenho dificuldade. Não, mas é fácil de resolver. Só que eu não passei por nenhum caso que seja exatamente a mesma coisa. Entendeu? O bem imóvel de meu, vem um outro cara e pega exatamente tudo meu. Tudo bem, a gente esclarece depois, tá? Anota aí, depois a gente volta. Me parece que onde pega um pouco realmente é o negócio de posse, né? Mas posse é um instituto que existe. E a gente tem que ficar assim, não tem que ter medo da posse, né? Tá, a gente conversou um pouquinho, mas vamos lá. A definição de área contínua que a gente tem no ITR é essa aí. Considera-se área contínua a área total do prédio rústico, mesmo que fisicamente dividida por rua, estrada, rodovia, ferrovia, por canal ou curso d'água. Gente, me perguntam, porque senão eu não sei assim o que mais dizer além do que eu estou lendo. Ok? Esses pontos que a gente está falando, por que está falando eles especificamente? Porque são eles, tá, que nos ajudam a decidir as coisas depois, as questões que chegam até a gente, e também nos dão uma compreensão maior de imóvel rural para a Receita Federal, tá bom?
Mas não faz diferença. E não tem um mapa ali para falar assim, olha, vem aqui, assim, então eu vou programar muita coisa totalmente subjetiva, não tem nada assim. Ele vira num barranco, vira numa árvore. A árvore nem existe mais, a árvore caiu no raio e jogou, né? Então, assim, a gente que está acostumado na parte tributária, que é uma coisa bem definida, essa que é a dificuldade do PR. Então, você fala, não, mas é assim mesmo. É coisa de 200 anos atrás, 50 anos atrás, que não tinha uma limitação geográfica divisa exatamente exata. Se tu não sabe, tu precisa se convencer do que ele está pedindo é verdade, certo? Tu precisa se convencer, ele precisa trazer documento o bastante para tu se convencer daquilo que ele está pedindo, que aquilo que ele está pedindo é verdade, correto? Existe o anexo 10 da IN, né, que regulamenta o CAFIR, ela traz muitas situações. Essas situações, se tu quer inscrever por primeira inscrição, tu tem que apresentar tal documento. É que, às vezes, porque vocês trabalham um pouco com o INTR, vocês não... acaba tendo mais dificuldade do que o necessário. Depois a gente passa pelo anexo 10, tá? Da instrução normativa. E, se mesmo assim tu não está convencido, pede outra certidão atual. Certidão de inteiro teor. Tu tem que se convencer daquilo que ele está dizendo. Se convencer através de documentação. Tá? Eu peguei registro de imóveis, que exatamente o texto é exatamente isso. O imóvel começa, ele vira lei. Põe uma Sim. E o registro de imóveis é uma coisa que é oficial. Vira numa árvore e termina numa pedra. É que, dependendo da época que foi feito, chamava transcrição. Né? Aí eles escrevem exatamente o que está no livro. E a partir de 73, eu acho que é, eu não sei quando é que foi que mudou a legislação, agora chama matrícula, né? Aí eles escrevem diferente. E pior, melhor, né? Quando há o georreferenciamento, sabe exatamente que é o vértice, não sei quanto, com grau do não sei o quê, lá, né? Mas, na verdade, o que a gente precisa? A gente precisa saber qual é a área total do imóvel, né? E essa informação está ali. Quem é o proprietário, qual é a área total, né? E a localização, considerando que ele não, hoje em dia, considerando que ele não é obrigado a fazer pela DCR, que é a Declaração para Cadastro Rural do INCRA. A partir do CNIR, os obrigados, ou que escolhem, tá? Eles têm que começar toda a tramitação de documentação pela Declaração para Cadastro Rural, que é do INCRA. Quando chegar em ti, tu já não pensa mais sobre esse assunto. Isso tudo fica ultrapassado. Se existe, quem é o dono, onde é que ele está localizado, sabe? Essas coisas todas com o CNIR ficam ultrapassados. Só que a dificuldade é que sempre tem um acervo, né? Existem coisas, o cara era de 1970 e não aconteceu nada com o imóvel, não mudou nada. Não tem o que mudar, entendeu? Ele vai estar escrito da forma que foi escrito lá, né? Então, vai mudar alguma coisa no registro de imóvel se acontecer alguma coisa. Senão, mantém aquilo. E aí, você precisa ler o documento e entender o documento. Não tem jeito, tá? E pedir uma coisa atualizada para tu saber que aquilo lá de não sei quando continua sendo igual agora. Né? Porque se a coisa é mais antiga, tu precisa ter certeza que aquilo continua valendo. Como tu faz? Pede uma coisa atualizada do registro de imóveis. A definição de parcela está ali. Olha só, é a menor unidade territorial possível de ser cadastrada. Cadastrada aí é no cartório, certo? É definida como uma parte da superfície. Olha o que é. É uma parte da superfície terrestre cujo os limites e confrontações estejam devidamente descritos. Se está descrito, é parcela. Dizer as palavras certas. Vai a tantos graus, depois dobra ao oeste, que vem não sei das quantas, está delimitado.
o João, que mora do lado direito, não sei o quê, o Manuel. Isso, gente, a gente não inventa nada. Não, é isso que a gente tem assim. Ó. Daí, o que eu vejo nisso? É aquela confusão de tamanho do módulo fiscal, que a gente acaba fazendo, né? Regra geral, não existe registro menor. Regra geral. Tem outras situações que foram autorizadas a ser menor. E quando tu tem posse? Tu tem posse de um tamanho. Qual é o tamanho? Tem que ser um módulo, senão eu não quero posse. Entendeu? Então, assim, tem o módulo fiscal, que seria o menor tamanho que podia ser. Mas e se for menor? Né? Então, a gente precisa perceber que, assim, módulo fiscal quem usa é o INCRA. Mas ser menor que o módulo fiscal não significa que ele não vai ser cadastrado no INCRA. Entendeu? Então, assim, a gente não pode ficar muito fixo assim, nessa definição, porque existe. De fato, existe. A nossa questão é rural ou é urbano? Entende? É isso que é a primeira coisa. A gente vai ver depois. Todos precisam ser cadastrados, inclusive os imunes e isentos. Ponto? É verdade? Acabou? Não pensa muito não nessas coisas assim, entendeu? Tu precisa da documentação que diz que ele existe e está lá. Isso que faz tu incluir ele no CAFIR. Ele está na zona rural, lembra a nossa definição? Ele está na zona rural, por isso eu insisto que assim, no momento em que a gente consegue enxergar o que é aquela definição, a gente facilita a vida da gente. Primeira coisa eu só quero saber do imóvel rural. E não é um imóvel rural que produza alface do não sei o quê. Eu quero um imóvel rural que esteja na área rural. É localizado na área rural. Porque eu posso ter um imóvel, pela definição do INCRA, por exemplo, que esteja na área urbana, que tenha destinação rural. Isso não interessa para a Receita Federal. Isso interessa para o INCRA. Mas é um imóvel rural para o INCRA, não para a Receita. Entendeu? Esse exercício que eu quero que vocês façam aqui. Porque decorar é o que disse, decorar ali a definição é fácil, né? Só basta. Mas agora, quando tu começa a fazer esses exercícios, tu começa a perceber o que significam aquelas palavras, né? Exatamente, a questão da continuidade, a questão de localização. É rural, ok, né? E daí a gente acaba misturando o que a Receita entende de imóvel rural, porque o INCRA, por exemplo, só falando de Receita e INCRA, porque tem N pessoas jurídicas ou entes, enfim, né, que têm definições diferentes. Cada um vê o imóvel rural conforme o que ele vê. A Receita vê para quê? Para tributar. O INCRA vê para quê? A questão agrária, né? Ele vê essa questão toda. Desapropriação, utilização, etc. Eu não sei lá, nem sei. Enfim, entendeu? Então, a gente precisa perceber que são diferentes. E não tem que comparar o que é nosso, da Receita Federal, com os outros. Tu tem que cuidar daquilo que é nosso, só. E como que tu decide isso? Através da documentação que ele apresenta. Eu sei que a gente tem receio, né? Porque tu tá ali, tu vai ter que decidir. Agora, tu vai decidir com os elementos que tu tem. E naquele momento. Depois que tu descobriu que não é verdade, o que tu faz? Tu mesmo. Não precisa nem o contribuinte vir dizer que aquilo não existe. A Receita Federal viu que está errado, vai lá no cadastro e faz o quê? Cancela. Por quê? Administrativamente cancela. De ofício. Entendeu? Então, assim, não tem que ter muito medo. Eu acho que tem um pouco disso, a questão da responsabilidade. Tá? Nós temos que fazer aquilo que é certo.
Se está errado, não importa quem errou. Vai lá com os elementos que tu tem, mesmos elementos que tu se convenceu de que está errado, entra no sistema e cancela, acerta. O que o cadastro precisa representar é o real, é aquilo que efetivamente está acontecendo. Se o contribuinte não te disser, no caso cidadão, né, titular, enfim, né, não te disser e tu tem ciência, tu vai lá, independente dele entregar DECIR, documento do não sei o quê, e acerta. É isso que nós precisamos perceber, entendeu? Que nós precisamos da informação correta. Qual é a origem? Não importa. Ah, porque ele, para qualquer alteração, ele tem que entregar o DECIR, né? Que é o documento que ele vai, por exemplo, regra geral ou até então, ele vai no coletor, que é o sistema onde ele informa os dados, imprime o documento, junta os documentos que provam aquilo que ele está pedindo e entrega na Receita Federal, tu recepciona, tu analisa e aí tu diz, ok, está certo. Ou não, não posso fazer isso, né? Então, não necessariamente isso precisa ser. É assim que é para ser. Por isso que existe o documento. Só que se ele não fizer isso, e tu está convencido de que não é, que o que está lá no cadastro não é verdade, entra no cadastro e acerta. Entendeu? Eu volto a essa questão assim, de responsabilidade, a gente tem um pouco de medo, né? Eu penso que vocês, que estão, eu não trabalho no CAC, tá? Direto, já trabalhei bastante, mas hoje em dia não trabalho mais, né? Mas a questão eu vejo que tem um pouco disso, né? Então, mas não é. Ó, parcela é aquilo ali. O que tu precisa? Tu precisa que tenha limites e confrontações devidamente descritos. Descrito aonde? No documento que ele está apresentando. E cada vez menos tu vai ter que se preocupar com isso, com o CNIR. Com a disponibilização do CNIR, a gente vai ver o documento, mas o INCRA já decidiu isso. Nós só vamos consultar isso. Nós não vamos mais preocupar se existe o imóvel, se ele está localizado lá no município não sei das quantas, se ele tem a área não sei o quê, pois a gente olha. Só que é claro, como tudo, sempre tem um acervo. O que está rolando aí, está rolando. A gente tem que se adaptar, né? A gente torce para diminuir a quantidade de problema, mas o problema vai aparecer. E quando chega em ti é problema. Caso contrário, está tudo certo, né? E aí a gente pensa que só chega problema. Óbvio, porque senão, se não tem problema, não chega em ti. Está tudo ultrapassado, né? Só confirma se eu entendi direito. Imóvel que está em área urbana e tem uso rural para a Receita não é imóvel rural. Não interessa. Mesmo que para o INCRA seja. Exatamente. Pode haver essa. A Receita chama uma coisa, o INCRA outra. Claro, porque a definição do INCRA é por utilização. Ele diz, é imóvel rural se tu utiliza para a questão rural. A Receita diz, prefeito, diz até onde vai o urbano. E daí ele diz, ah, tá, o prefeito diz que é até aqui, então tá, a partir daqui agora eu quero. É por localização. Tá? Então, não é porque está cadastrado no INCRA que obrigatoriamente está cadastrado na Receita. E tem o revés também. Pode ter um imóvel que está cadastrado na Receita que não está cadastrado no INCRA. Como? Alguém quer me ajudar? Então, a gente já viu, conversou agora, que tem imóvel que pode estar todo ele na área urbana. O INCRA quer saber desse imóvel e a Receita Federal não quer. Por quê? Porque ele não está na área rural, é simples assim. Entendeu? É simples assim, parece... Mas não. Onde é que é? A Receita diz, eu quero saber de imóvel rural. Ele tem que estar na área rural, senão a gente não quer saber dele. Não interessa para a tributação.
E por que a gente quer essa informação do imóvel? Para tributar, para cobrar ou não cobrar. Enfim. Entendeu? Quem define que área urbana e rural é a prefeitura. É o prefeito. Na verdade, ele não define se é rural. A prefeitura diz o que é urbano. O prefeito diz até onde vai a cidade dele, o que é urbano. Quando aparece uma inscrição, eu só faço se ele trouxer uma certidão da prefeitura dizendo em que perímetro está o imóvel. E a prefeitura diz, eu tenho vários modelos. Tudo bem, não é obrigado isso, né? Mas tudo bem, ok. A prefeitura diz, a pedido do interessado, Isso, pai. o imóvel citado na rua tal, tal, está em perímetro urbano. Isso. A prefeitura diz. Pronto, exatamente. Se tu tiver dúvida, diz para ele trazer da prefeitura. E a outra, por exemplo, outra situação que tu pede da prefeitura é, ele diz, ele era rural. Daí ele diz, cancela esse imóvel que agora ele não é mais rural, não, ele é urbano. Né? Existe um motivo que chama isso, transformação em imóvel urbano. Aí ele traz da prefeitura, traz o mapinha com limite, as coisas que ele precisa trazer. A descaracterização de imóvel rural, por exemplo, né? Que é justamente, lembrei agora porque eu ia comentar sobre isso. O imóvel rural está na área rural, mas existe um processo de descaracterização de rural. Esse imóvel está na área rural. Ele precisa estar cadastrado na Receita Federal. Mesmo que ele não faça nada de rural. E o que ele não faz? Por exemplo, resolveram, ele tem uma fazenda lá não sei das quantas e precisa um posto de óleo, de gasolina, não sei o quê. Isso não é rural, esse pedaço que está o posto não é rural. Mas o imóvel está na área rural, então ele precisa estar cadastrado na Receita Federal. Só que, na hora de cadastrar, ou, se for o caso de transformação depois, ele tem um quadradinho que ele marca lá e diz descaracterizado, né, processo de caracterização. E as consequências disso vai ter na tributação dele. Mas, gente, isso existe. Não é comum, mas existe. De forma inversa, nós pegamos um caso na Ponte do Limão, que a construtora tinha interesse em legalizar como rural, porque ia pagar bem menos. Né? Claro, claro. E quase que o pessoal fez a inscrição lá no CAC, até que a gente resolveu pedir a certidão da prefeitura. Era para lá do urbano, já tinha até lançamento de PTU. Pois exatamente. Então é um perigo isso aí, tem que pedir certidão da prefeitura, na minha opinião. Não é obrigado para todos os casos, uns casos são obrigados. Mas, quando tu tem dúvida e tu sabe, tem indício disso, loteamento do não sei o quê, tu sabe essas coisas, pede. Um imóvel numa certa proporção, a entrada dele está numa parte urbana, mas o final do imóvel já está numa parte rural. A gente vai passar pelo caso ali, tá? É justamente assim... Tá, a gente vai ver, tá? Vai ver justamente porque qual é o pedaço que é rural. O rural tu quer, o outro tu não quer. Parece confuso, tá? Mas não é. Lembra da nossa definição de imóvel rural, gente. Sempre. É rural? É rural. Se é rural, a Receita quer saber. O que não é rural, a Receita não quer. Um pedaço do imóvel pode estar na cidade, no urbano, e o outro não. A gente passa, depois faz um pouquinho mais de exercício, tá? Vamos continuar? Mas assim, por isso que eu estou falando da definição, sabe? A gente passa e não consegue perceber, às vezes, o que é aquilo. É aquilo mesmo, é simples assim. Só que a gente não alcança, às vezes, o que significa isso que a gente está falando, né? Vamos lá, então vamos ler o que significa parcela. Parcela é a menor unidade territorial possível de ser cadastrada. É definido como uma parte da superfície terrestre cujos limites
e confrontações estejam devidamente descritos. Descritos onde? No documento que formaliza a sua existência. Seja lá o documento que for, conforme o anexo 10 e mais alguma coisa que apareça diferente do que está escrito lá. Por quê? Porque o que está escrito lá é exemplo, é exemplificativo, gente. Sempre pode aparecer um outro documento, um outro título, que prove a mesma coisa. Não tem como exaurir isso. Não tem como dizer, não existe outra coisa. Tá? Sempre pode. Tu precisa decidir, tu precisa ter informação suficiente para dizer isso existe ou não existe. Eu vou atender o teu pedido de inscrição ou não. Eu vou fazer a tua atualização que tu está pedindo ou não. É vocês que fazem a análise do documento apresentado e se convencem disso. E vocês precisam decidir. Quando o caso chega para vocês, é porque vocês têm que analisar e resolver, né? E, se não estão satisfeitos com os documentos que ele apresentou, peçam mais documentos. Tá bom? No documento que formaliza sua existência, que não apresente interrupções físicas ou de direito em sua extensão. De novo, a história da continuidade. Nosso cadastro tem muito o quê? Num outro momento, nós não levamos isso em consideração, nós, Receita Federal, né? É um imóvel só e ele está registrado em N imóveis na Receita Federal. Tem uma experiência que eu fiquei sabendo, que é o seguinte: na Bahia, tinha uma pessoa tem 300 imóveis na Receita Federal. Pegam e vão analisar isso. O que aconteceu? Era um imóvel só. Cada parcela estava lá, registrada na Receita Federal. E aí a consequência... Está errado. Quem fez? Nós. Ok, mas está errado. O que nós temos que fazer? Consertar. Aí o que acontece? Tem instrução de como se faz isso. Né? É uma nota da COCAD, eu acho. Eu não sei de qual é o nome das coisas, não. Escolhe um dos imóveis, dos NIRF, qualquer, dos 300, e os outros 299, cancela. Por anexação. Né? É um só. Lembra da definição? Está errado? Conserto. Cancela os 299, cancela as declarações dos 299, pede retificação, compensação, dos pagamentos dos 299 que já foram feitos, retifica o que ficou para a área, juntando os 299. Pensa a mão de obra. Mas é isso mesmo. Oi? Não, o que acontece? Exatamente, porque interessa para a Receita Federal. Lembra que nós brincamos de tributar? Ou devia? O que acontece? Se ele fragmentar, né, ele vai ter N pequenininhos, a tributação vai ser bem diferente. Ele resolve, é o que a gente disse, o ITR é um imposto 10 reais, né? Não 10 dias, que 10, bacana, imposto nada, né? Então, ele resolve quanto, regra geral, ele resolve quanto ele vai pagar, né? E sai lá fazendo a declaração dele, nós não fiscalizamos, ele declara e a gente não faz nada, depois de 5 anos, está tudo certo. Não, essa questão que a gente está falando, ele vai querer fazer isso, para aproveitar, seja lá, os 10 pila que ele pagou antes. Mas aí, o que acontece? Tem todo esse trabalho interno nosso, pensa. Ele pede o cancelamento, mas nós vamos ter que ir lá analisar e vamos ter que cancelar, apertar nos botões. Tu vai ter que sair do que tu está fazendo normalmente, vai ter que olhar isso. Né?
ser compensação de novidade? Não, gente, olha só. A gente está falando em R$10, mas uma coisa dessa, com certeza não vai ser R$10, tá bom? Ele tem uma fazenda de quantos mil hectares? Na verdade, ele tem cadastrado na Receita Federal quantos pedacinhos mesmo? Percebe? Interesse dele, né? Porque se tu pensar em R$10, tu diz, mas do que eu estou falando, né? A gente está falando R$10 é porque, na verdade, é isso que o colega está falando. Ele decide o que ele vai fazer da vida dele. É declaratório. Enquanto nós não fizer nada, está tudo certo, né? Nós temos que provar o contrário. E se nós não fiscalizamos? Mas o tributo é da Receita Federal, é da União. Se nós não damos atenção para ele, não vira importante, não vai ser importante. Mas ele continua sendo da União. Tem que mudar a Constituição para a gente não ser mais, ele não ser mais da nossa. Ah, beleza, sem problema. Né? Hoje o que a gente tem, mas os dados continuam entrando via declaração, são os convênios com os municípios. A distribuição, né, do dinheiro arrecadado normalmente é 50% da União, 50% do município. Ele não faz nada, ele ganha 50% do que foi arrecadado do ITR. Mas ele pode ganhar 100%, desde que ele tenha convênio ativo com a União. Aí ele vai lá, ele fiscaliza, ele faz o trabalho de fiscalização. Ele fiscaliza, ele lança, ele cobra, ele tudo. Agora, no momento que impugnada, aí ele pega, junta a documentação e manda para a Receita Federal e vale tudo que vale no PAF. Porque nós passamos para ele a responsabilidade de cobrar e lançar, desde que tenha convênio. Ele pode escolher isso. E quando ele tem convênio, ele também faz o quê? Na verdade, ele sempre deveria fazer. Mas quando ele assina o convênio, ele diz, eu vou te dizer quanto é a terra nua do meu município, né? Que é o valor base para o lançamento do ITR. É quanto vale a terra. É a terra que a gente tributa, né? E a utilização dela. Quanto mais tu utiliza a terra para o ITR, menos tu vai pagar de imposto. Entendeu? Por isso essa questão social da terra. Porque a ideia é que não pague ITR mesmo. É que nem a história dos impostos, né, do comércio exterior. Quanto menos pagar, significa que melhor está, né? A gente vai, com o CNIR, o que acontece? A gente vai, não precisa mais tu se preocupar com isso. Quem se preocupa com isso é o INCRA. Quando o INCRA disser que tá beleza, ou as informações que estão no INCRA, nós não vamos pedir prova mais dele. Mas a gente vai saber se o imóvel faz divisão com outro, para saber se é o único imóvel ou não? Não faz diferença para ti. Não faz diferença para ti. Quando o INCRA disser que é tantos hectares, tu diz, beleza, ele já conferiu, ele já viu. Quem é o dono, onde ele está localizado, qual é a área, essas coisas todas que estão no CNIR, todas as informações que estão no CNIR já estão provadas. O cara quer fiscalizar, ele vai o quê? Vai fazer o lançamento pelas informações que a gente tem no CAFIR. Ou a consulta dele vai ser com as informações que a gente tem no CAFIR, que é o nosso cadastro dos imóveis rurais, que é como o CPF e o CNPJ, tipo, mas só que é do imóvel. Aí o que acontece? Os dados que o fiscal que tiver, quem está analisando, vai pegar do CAFIR. E daí tem os dados do INCRA, pode pedir mais informação do contribuinte, vai chegar no final em alguma decisão. Como outro lançamento qualquer. Mas para isso tem que fiscalizar. E enquanto a gente não fizer isso, declara. Que acaba sendo igual à física também. É igual à física.
Ok? Tá, nós não passamos ainda da parcela. Aí, descritos no documento que formaliza sua existência, que não apresenta interrupções físicas ou de direito em sua extensão. Via de regra, parcela igual a matrícula no registro de imóveis. Tá? Porque a maioria é de 1 para 1, assim, né? É um imóvel, é uma parcela, mas não é só isso. Pode ser qualquer coisa, como a gente já falou. Pode ser um pedaço de uma parcela, um imóvel, pode ser uma parcela, pode ser um monte, muitas parcelas. Eu posso ter um NIF que junta várias matrículas de registro de imóvel? Sim, vários pedacinhos. Continua sendo teu? Continua sendo, lembra? Então, é a consequência, é o efeito, o que significa a definição de imóvel rural. Tu tem que ir na definição. Primeiro é saber se é rural. O que é rural? Localizado na zona rural do município. Ponto. Que seja, vamos botar lá? Opa. Continua, um pedacinho depois do outro, área contínua. Mesmo que tenha rio, estrada, né? Continua sendo o meu. E é localizado, mesmo que um pedaço não seja proprietário. Eu sou posseiro. Continua fazendo parte do mesmo imóvel. Opa, eu erro sempre. Aqui, a questão do condomínio que eu escrevi ali é que, muitas vezes, é um condomínio, a partilha terminou lá, foi decidida, o juiz está lá, né? E aí diz por que é condomínio, gente? Basicamente. Tem definição de condomínio, mas eu não vou entrar na definição de condomínio, tá? É que basicamente é o quê? Decidiu-se, era um imóvel, houve toda a partilha lá dos bens, e aquele imóvel ficou para o João, para o Manuel e para o José. Mas o juiz não diz, da rua, da posição tal, até não sei aonde, é do José. Ele diz, 30% é do José, 40% do João, e lá vai ele. Qual é o 40%? Está definido? As confrontações estão feitas? Não, é um condomínio. Por isso, de novo, limites e confrontações. Não adianta ele vir aqui pedir para a Receita Federal para inscrever o imóvel dele. Acontece que, de fato, eles já dividiram lá, né? Ele já sabe que o meu vai aqui, o meu vai até aqui, daí ele é do meu irmão, não importa, tá? De fato, isso existe. Mas legalmente não existe. Se ele quer realmente querer um imóvel para ele inscrito, ele precisa ir lá no registro imóvel, ir lá no notário e separar, delimitar qual é o pedaço dele. No momento que ele fizer isso, a gente pega e dá um NIF para ele. Mas se não, pode ser os 40% do brejo. E eles não enxergam muito isso assim, né? Eles dizem, mas isso é muito caro. Na verdade, quando alguém falou e tal, não falamos valores muito significativos. Mas, de toda forma, é isso. Condomínio é condomínio. E condomínio é registrado um imóvel. Não adianta ele vir dizer, eu quero o meu pedacinho, eu tenho não sei quantos hectares lá. Quer? Beleza, a gente escreve. Vai fazer a delimitação e fazer o registro disso. Vai fazer um título que mostre isso para ti. No momento que ele fizer isso, tu vai só o NIF para ele. Daí ele está delimitado, individualizado. Aí o que vai acontecer? Ele ganha um NIF e vai sair do condomínio, ganha um NIF com X área, os outros dois ou vão permanecer em condomínio, diminuindo a área, ou também dividiram, sei lá, daí vai ter, um fica com o NIF já existente, os outros dois ganham um NIF novo. E terminou-se o condomínio. A coisa é bem lógica mesmo.
Mas a gente tem que enxergar isso. Por que que tem que ser? Por que que eu não posso dar? Porque não tem documento. Porque é condomínio. Porque tu não sabe, não está delimitado. Delimita aí que eu individualizo o teu imóvel. E mais, não pode obrigar os outros a vir corrigir para depois dar o pedaço dele. Tu tem que dar o pedaço dele. Dá o imóvel para ele. Os outros vão ficar com problema se tiver problema. Caso contrário, lembra, tu tem que fazer aquilo que é certo. Certo é o quê? Ele te trouxe a documentação e tu vai escrever o imóvel dele. E para que a gente escreve imóvel? Para pagar, né? Teoricamente. Né? Mas é para pagar. Então, ele disse que ele é dono e agora eu vou discutir com ele. Não dá direito de propriedade nenhuma, ele está cadastrado no CAFIR. O fato dele estar cadastrado na Receita Federal não diz que ele é dono do imóvel. Ele declarou isso aqui, não faz prova. Entendeu? A gente tem que lembrar dessas coisas assim. E como a gente já falou, está errado? Vai lá e cancela. Claro que tudo isso tem base para fazer, né? Mas tu pode a qualquer momento, desde que vê que está errado, fazer de ofício. E como a gente disse, isso não dá prova de propriedade. Nenhuma para ele. Eu errei de novo o lado? Foi. Aqui, ó, que a gente vai fazer um pouquinho de exercício, então, do que nós conversamos até agora, né? Olha, isso aqui é um imóvel rural. Gente, tu decidiu que tu visualizou isso por causa da documentação que ele apresentou, sempre, né? Isto é um imóvel rural, formado por uma parcela de posse e mais 6 parcelas outras. Aqui fica bem legal da gente fazer o exercício todo de definição de imóvel rural, né? Sequência é tudo meu. O imóvel rural é esse aqui. Formado por 7 parcelas, inclusive uma posse. Uma delas é posse. Mas o prefeito decidiu que o limite urbano é aqui. Acabou aqui. Ela não me obedece não, esse troço. Olha, às vezes sim, às vezes não. Tá. Aí, o que que é? Só para nós fazer o exercício, tá? A gente já falou tudo a respeito disso aqui. Mas é a questão do exercício para a gente fixar, né? Perceber a diferença das coisas. O imóvel é esse aqui, certo? Formado por 1, 2, 3, 4, 7 parcelas. Lembra a definição de parcela? A menor unidade possível de pedaço que possa ser registrado. Ponto. Quem decidiu isso? Está no documento que está escrito lá. Você não tem que pensar sobre isso. Você tem que saber o tamanho disso aqui. Porque nós não tributamos a parcela. Nós tributamos o imóvel. E o imóvel tem 100 hectares, ponto. Agora, tu consegue visualizar isso com o QNIR, tu consegue ver direitinho quais são os pedacinhos que formam o imóvel. Depois a gente olha. A outra coisa de exercício aqui é isso. Que o prefeito decidiu que o limite urbano é aqui. O que aconteceu aqui? 2 pedaços estão no limite urbano. O que acontece? A Receita Federal quer saber desse pedaço aqui. Esses 2 a Receita não quer saber. Não interessam. Olha onde ele está. Tá? Neste caso, o que é que tem que acontecer? Na Receita Federal, isso aqui vai estar como área. A área rural. No INCRA, ele quer saber de todo o imóvel rural. Aí ele vai ter essa informação lá. X está na área urbana e X está na área rural. 90 na área rural e 10 na área urbana, do nosso imóvel de 100. Tá? Esse é o exercício.
área delimitado, área contínua, inclusive posse, no perímetro, na área rural. Deixa eu ver se agora vai. Agora vai. Aqui é só para visualizarmos a questão da continuidade, né? Formado por 4 parcelas. Tem estrada, tem um curso d'água, e continua sendo um imóvel só. Quem é o titular para a Receita Federal? Denomina-se titular o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. Das parcelas que compõem o imóvel rural, em nome de quem é efetuado o cadastro no CAFIR. Então, quem é que, em nome de quem que a gente cadastra no CAFIR? Do titular. Por que titular? Porque ele pode ser o proprietário, pode ser o titular do domínio útil ou o nosso famigerado possuidor a qualquer título. Quem é o possuidor a qualquer título? Aquele que diz que tem posse. Declaração de posse. Eu me sinto dono desse pedaço aqui e acabou. Mesmo que eu sou o dono, quer dizer, ele é o dono agora, porque senão eu vou ter posse e dono tudo ao mesmo tempo. Mas, enfim, o dono, o titular, tenha um proprietário. Ele se acha proprietário, ele vai continuar declarando lá, porque o fato dele já não declarar, ele diz, deixa ele lá, ele tem a posse, está tudo bem, né? Não, provavelmente eu vou continuar declarando, porque eu vou brigar na justiça, eu vou querer a minha terra de volta. Mas, ao mesmo tempo, o Joãozinho foi lá e tomou posse de um pedaço. Ele diz que é dono. Até que prova o contrário, ele é dono. Ele está falando, assinando. Legalmente, ele está dizendo que é. Ele tem as consequências disso, se for o caso. Ok? Então, o que significa ser proprietário? Proprietário é aquele que tem a faculdade de usar, gozar e dispor de parcela que compõe o imóvel rural e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente possua ou detém. Se eu sou proprietário e tenho um posseiro lá, eu entro na justiça e vou tirar ele de lá. É isso mesmo? Entendeu? Então, posse é posse. Posse é eu dizer que é meu. Ela existe. E a gente sabe que existe. O Brasil diz que não sei quantos por cento, lá mais de 90% é tudo posse. Muito, muito. E daí? Só que a posse pode ser a qualquer título ou com título. Eu posso ser dono do imóvel e pegar e dizer que o José vai ficar sob posse desse pedaço aqui. Daí eu vou lá e registro, faço lá o contrato disso. O que é o titular? O que significa titular do domínio útil ou efiteuta? Efiteuta chamava anteriormente, lá antes de uma mudança, chamava efiteuta. Hoje, eles dizem titular do domínio útil, chama. É aquele a quem foi atribuído pelo senhorio direto domínio útil de parcela que compõe imóvel rural. É o que a gente acabou de conversar, né? É eu dizer que tu pode ficar com um pedaço da minha terra, lá. Eu sei que tu está lá. E possuidor a qualquer título, de novo, né? É aquele que tem a posse plena, sem subordinação. Eu não disse que tu era dono daquilo lá, não. Sem subordinação, também chamado de
posse com animus domini. É ânimo de dono, né? Eu acho que eu sou dono. De parcela que compõe o imóvel rural. Tudo bem? Vamos falar então agora de NIF. Sim. Ajusta o título. Tem duas formas de domínio, né? Ou é ajusta o título, que existe um título, existe um documento dizendo que eu fico com posse de um pedaço do teu imóvel, ou do teu imóvel, e pode não ter o documento. Se eu não criar um novo NIF, eu vou recolher menos imposto do que eu queria. Porque se os dois NIFs com o mínimo 20, o valor mínimo 20, se tiver um só, continua como 10. São de dois caras. Esse que tem a posse, ajusta o título, ou a qualquer título, a gente entende que ele é titular. Olha a definição. Então vai ser, ele tem outro NIF. Ele vai ter um NIF daquele pedaço. E se cortar, que era para outra coisa, mas dá para visualizar isso. Vai dividir. Se cortar assim, vai dividir. Agora, se só esse pedacinho aqui não for, é um só. A gente tem, sabe, é bom fazer esse joguinho para a gente perceber o que é que a gente está falando. Tá bom? E agora, se não tiver documento nenhum, chama a qualquer título. Aí ele pega o anexo 7 da IN, preenche lá e traz, ele tem uma documentação que ele precisa apresentar e está tudo certo. Até que tu prove o contrário. Ok? Comodato é comodato. Eu não sei de cor as definições. Dá para olhar o que é comodato e ver. Entendeu? Eu não tenho origem em direito, gente. Eu só sei um pouquinho por causa do ITR, algumas coisas. Então, não. Tipo, arrendamento, essas coisas assim, depois a gente vai passar por isso, e isso eles não são titulares. Quem é titular são só esses aqui. Titular é ou proprietário, ou titular do domínio útil, eu te deixo tu ficar, tem documento para isso, ou possuidor a qualquer título, que é o cara do posseiro que não tem documento. Os outros não são, ou o titular, ou o proprietário, ou o possuidor que declara para a Receita Federal. Os outros não estão inscritos no ITR, no CAFIR. Mais alguma questão aqui, não? NIRF. O NIRF é o número do imóvel na Receita Federal. O NIRF é o número que identifica o imóvel rural junto à Receita Federal. E é atribuído no momento da inscrição e é a primeira coisa que ele tem que fazer na Receita, se inscrever no CAFIR. Quando ele se inscreve no CAFIR, ele ganha o NIRF. E o NIRF é base para qualquer coisa. Nós passamos a ter conhecimento da existência do imóvel a partir do cadastramento no CAFIR. Quando cadastramos no CAFIR, ele ganha o NIRF, que é um númerozinho tipo CPF, tipo CNPJ do imóvel. Sem ele não consegue nem entregar a declaração. A IN é essa, né, gente? A 1467, 2014, que dispõe sobre o CAFIR. E quais são os atos cadastrais no CAFIR? Ele pode ser inscrito, ele pode o quê? Vendi, tal, alterar os dados cadastrais. Eu posso aí vender um pedaço. Alteração de titularidade por alienação total, vendi tudo. Está tudo errado, cancela.
Errei, não cancelei indevidamente. Reativa. Opa, errei de novo. Inscrição. Quando a gente bota o motivo de inscrição? Todos os imóveis rurais devem, obrigatoriamente, ser inscritos no CAFIR, inclusive os que gozam de imunidade ou isenção. A imunidade ou isenção é declarada por ele com base na definição, lá existe. Perguntas e respostas respondem muita coisa mesmo, tá? Orienta direitinho. A imunidade, a isenção, a qualquer momento ela pode deixar de existir. Ele nos avisa quando ele entende que ele é imune ou isento, no caso, né? Ou é imune, que é menos gente, mais ele se entende nos critérios de isenção. Mas a isenção pode acabar a qualquer momento. Ele deixou de cumprir aqueles requisitos, deixou de ser isento ou imune. A inscrição do imóvel rural no CAFIR, ó, que a gente falou. A inscrição do imóvel rural no CAFIR e os efeitos dela decorrentes não geram direitos ao proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer tipo. O titular o fato dele estar cadastrado no CAFIR não dá o direito de propriedade para ele. Quais são os motivos de primeira inscrição, Primeira inscrição, aquisição parcial, desapropriação ou aquisição pelo poder público ou por entidade imune, desapropriação por pessoa jurídica de direito privado ou aquisição por arrematação em asta pública. Tá tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre eles? Não? Quando é a primeira inscrição? E os efeitos de tu colocar motivo de primeira inscrição? Por que desapropriação ou aquisição é um motivo de inscrição? E a mesma coisa, o mesmo motivo, a desapropriação e aquisição pelo poder público, entidade, desapropriação pessoa jurídica e aquisição por asta pública, é o mesmo motivo, todos eles têm a mesma razão de ser por inscrição. Por quê? Basicamente, porque quando acontece qualquer um desses fatos aqui, não há o que deve, as pendências, não passam para as pessoas. Tá? Porque, em geral, o ITR subroga na pessoa que adquiriu. Se eu comprar um imóvel com algum débito, continua com você o débito. Ele vai junto com a pessoa. Mas, neste caso, a gente não cobra da pessoa jurídica. Dessas coisas. Na aquisição, está, o valor que eu paguei, está tudo junto que possa ser. Quando arremato, eu pego ele limpinho. Justamente por isso, se cadastra essas pessoas e diz que é oriundo dessa situação. Para que o sistema não cobre, por exemplo, créditos que sejam abertos, né, valores que sejam abertos, nem omissão de declaração, nada. Porque a gente não cobra dessas pessoas. A asta pública, porque já está dentro qualquer coisa. Quando tu paga, o que tu pagou é ele limpo. Não tem pendência nenhuma. Se tem pendência, quem tem que pagar é quem era o dono. E tu não vai ter que primeiro olhar se o dono pagou, se ele cancelou, se não sei o quê. Tu vai inscrever quem adquiriu, quem arrematou.
Aqui, só a gente vai falar um pouquinho disso aqui, porque essa aqui eu acho que é a maior confusão que a gente tem que perceber. Porque ele pega e compra um pedaço do imóvel lá, aí eu tenho um imóvel. Aí é a primeira inscrição. Não é bem assim. Se ele desmembrou de um outro imóvel, ele comprou parte daquele imóvel que já existia. Né? A origem é diferente. E as consequências disso. Hã? Pois então, exatamente por isso. E se não tivesse declarado, também é um pedaço de uma terra que eu comprei. Ou eu comprei do João, ou eu comprei, eu já sei o NIRF, algum dado eu tenho. Mas é justamente por isso que tu dá essa orientação, tu diz isso aqui, aquisição de área parcial. Porque se tu botar a primeira inscrição, o que a Receita diz? Olha a definição. Quando é que se diz? Opa. Aqui. Ai, Jesus, aqui. Não, mas exatamente. Mas não está correto? Não. Se não tivesse sido declarado, continuava sendo um pedaço de um imóvel que tu comprou. O imóvel sempre existiu, gente. O Brasil não está aí? Que alguém fez certo ou não fez certo. Ele declarou já ou ele não declarou. Se ele não declarou, continuou sendo um pedaço de um imóvel que não estava declarado. Entende? Ele vai ser primeira inscrição quando ele nunca veio aqui dizer nada. Ele já devia, para a Receita Federal, ele já devia ter dito que ele existia desde 92. Ele não fez isso. Isso é primeira inscrição. E nessa situação, eu só posso cobrar 5 anos para trás. Na verdade, já devia estar cobrando não sei quando, mas a gente não pode. Né? Então, a gente cobra 5 exercícios anteriores. Fala mais alto para os colegas ouvirem. Não. Vamos falar em relação à certidão negativa, tá? Porque o reflexo é na certidão negativa, ok? Não, quando é que o contribuinte vai reclamar de alguma coisa nesse sentido aí? Quando ele quiser tirar uma certidão negativa, e aí não vai poder tirar porque vão botar omissão nele de alguma forma. Se ele vendeu, ele vai correndo aqui daí dizer, não, mas esse imóvel eu já vendi há 10 anos atrás. Aí tu corrige o cadastro. É desse jeito que a gente vai trabalhando, né? Aí o outro que adquiriu, tá, vamos lá. Quem vendeu tem 60 dias, conforme a legislação, para vir dizer para a Receita, eu vendi o João. Se for total, o João leva todo o NIRF. Se for parcial, o João tem um novo NIRF que está relacionado com o meu NIRF, com o NIRF original. Por quê? Se tu botar a primeira inscrição, a gente vai cobrar o que está ali. A gente vai cobrar 5 anos. Cobra só 5 porque é 5 que a gente pode cobrar. Corretamente, né, gente? Ele já existia e ele nunca veio aqui, nunca entregou a declaração, nunca pagou imposto, nunca nada. E vamos pensar alguém que paga imposto, tá? Não vamos pensar R$10, senão não tem graça, né? Não é isento imune, tá? Não tem até 30 hectares, que é o isento imune, dentro de outros critérios que estão lá. Conforme a localização no Brasil, ele tem uma área que é imunizento. Amazônia, não sei o quê, 100 hectares. Outra parte do Brasil, 50 hectares. Dali para baixo, 30 hectares. Tá? Primeira inscrição, então. A primeira inscrição é de quem nunca veio aqui dizer que ele existia. A gente cobra 5 declarações e, no caso de uso capião, sempre vai ser primeira inscrição. Por quê? Quando ele entra em juízo, não sei se é 10 anos, não sei quantos anos é lá, ele diz, eu já moro nessa terra não sei quantos anos. Ele já não devia estar entregando declaração, ele já não era dono daquele córrego. Antes ele era o quê? Poceiro. E ele não é um dos que nós chamamos de titular?
Entendeu? Assim, tem que fazer esses exercícios, gente, para a gente entender o porquê das coisas. Se é justo, se não é justo, eu não sei. É assim que a gente está fazendo. Tá? Não, eu não estou entrando no mérito aqui de justiça, coisa parecida, tá? Eu estou dizendo o que está sendo feito e por que eu sei que está sendo feito. Pode ser, e eu estou falando grosso modo, qualquer coisa aqui, tá? Nós não estamos dissecando razões, nada. Eu estou tentando falar alguma coisa para vocês que seja impactante, assim, que seja para gravar ou para lembrar, tá? Mas, claro, cada caso tem que estudar. Pegar a definição, ver o que está na legislação e aí agir conforme o que está na legislação. É assim que a gente faz, né? E aí, deu para entender por que a gente faz esse tipo de coisa. E a gente só vai saber disso quando o cara tirar a certidão negativa. Para ele acha que marcar lá o xizinho de primeira inscrição é beleza. Mas não é, a consequência disso. E, na verdade, não é a primeira inscrição. Ele já veio de outro imóvel, que é aquisição parcial de área. Será realizada quando uma ou mais parcelas da terra, conforme o que está definido lá na IN 1467, são desanexadas de imóvel rural, mesmo que não esteja cadastrado no CAFIR, e passaram a constituir novo imóvel rural do adquirente que não for titular de outro imóvel limítrofe. Vocês percebem quanta informação tem aí? Aquisição de área parcial. Eu comprei 10 parcelas de um imóvel que era formado por 20 parcelas. Eu vou cadastrar ele e dizer que eu comprei quantos hectares que formavam aquela parcela que eu comprei do imóvel 1. Eu ganho o imóvel 2. Eu ganho o imóvel 2, nós cadastramos no CAFIR o imóvel 2, se eu não era dono de outro pedacinho que já estava cadastrado. Se eu já tinha um imóvel já cadastrado, limítrofe com aquele que eu comprei, eu aumento a área daquele que eu já tinha. Lembra a definição de imóvel? Continua sendo proprietário, é o mesmo. Eu vou comprando os pedacinhos e vou aumentando a área do meu imóvel, desde que não tenha a interrupção, conforme o que diz a definição. E por que eu não cobro 5 declarações anteriores? Porque eu espero que ele tenha pego a certidão negativa do outro imóvel. Tem quando é obrigado e tem quando não é obrigado a ter a certidão negativa. Se ele não pegou a certidão negativa, ele levou junto qualquer pendência que tinha daquele imóvel, e aí ele vai responder, passa, subroga no adquirente. Ou, se ele pegou a certidão negativa, eu não vou cobrar a declaração dele. Por quê? Porque o outro já declarou. Viu a diferença entre dizer que é primeiro imóvel ou não? Porque, de novo, a gente só vê isso lá na certidão negativa. Por quê? Porque se eu cobro de uma aquisição parcial, ele vai dizer, não, mas já foi declarado. O proprietário anterior já declarou. E no caso da primeira inscrição, ninguém declarou nada. Isso não existia aqui. Passou a existir agora. Aí eu cobro o que eu posso cobrar. Na aquisição parcial, o sistema pega, ele diz de onde que ele saiu, né? De qual é o imóvel, ou qual é o proprietário, e aí a gente olha aquele imóvel anterior e vê se ele tem pendência. Se ele tem pendência, este novo vai ter pendência. Vai estar lá no relatório da certidão que está pendente. Por quê? Porque ele já devia ter sido feito. E ele não pegou a certidão negativa, digamos. Entendeu? Uma parte desse que não está regular para cá,
você vai deixar a pendência desse novo? Como é que ele vai migrar? Ele não vai migrar, não, ele tem... O sistema olha o anterior. Ele olha a situação do anterior. Quando eu comprei, eu devia ter pedido uma certidão negativa. Eu não pedi. Ok? Na verdade, quando o valor... não é só esse, mas isso é, que é a coisa assim mais séria, ou maior. Não é obrigado, por exemplo, pedir certidão negativa se o valor do imóvel é menor que 30 salários mínimos, maior salário mínimo do país. Tá? Mas mesmo assim, a subrogação existe. Eles que vão brigar lá. O problema é que subroga. A Receita cobra do atual proprietário. Como é que eles vão acertar lá? Não sei. Como é que ele vai regularizar? Se ele já entregou as últimas 5, ele está anexando uma parte do que não está registrado. Não, se já entregou, está entregue e está tudo certo, gente. A parte que ele vai anexar não foi entregue. Não, são duas coisas. Elas estão falando do passado aqui, quando a gente está dizendo de cobrar. Eu hoje estou inscrevendo o meu imóvel na Receita Federal, no CAFI, ok? Por que eu estou inscrevendo? Porque eu adquiri um pedaço do imóvel 1. Eu estou inscrevendo o imóvel 2. E o que acontece? O que a gente está dizendo? Que a Receita Federal faz ligação do imóvel 2 com o imóvel 1. Se o imóvel 1 entregou declaração, não deve nada, a Receita, a partir de agora, esse imóvel 2 é que é responsável por ele. Ano que vem ele entrega a declaração. Se eu comprei agora, eu já tenho que entregar a declaração agora, em agosto, setembro. A dúvida dele é o seguinte, ele anexou uma área. Sim, anexou. Ele está devendo a diferença. Então, ele vai ter que aumentar essa, porque ele está anexando uma área. Ok? Ele vai ter que pagar sobre isso. Não, isso é briga deles. A Receita Federal pega e bota pendência no cara que comprou. É assim, gente. Não, então, mas no que se refere a essa área que ele está anexando. Não, a Receita não cobra parte daquilo que tu comprou. Ela diz, tem pendência do imóvel anterior. Ponto. Ponto. Isso é problema deles, do cara. Eu, se fosse ele, tinha pedido certidão negativa. Mas se ele não pediu, ele é responsável por aquilo também. Passa junto a responsabilidade. Sim, vai ter que... Entendeu? Mas então o cara de que ele comprou que vai ter que entregar a ITR para ele resolver a pendência. Então. Eu, se fosse ele, ia lá no cara e diz, olha só, tu deixou pendência, agora estão me cobrando, eu não posso tirar a certidão negativa. Entrega lá. E não basta entregar, paga o imposto porque já está tudo vencido. Mas na hora que ele entregar, a pendência do outro automaticamente já... Exatamente. E isso, por que eu cobro? Porque eu sei de onde ele saiu. O sistema cuida disso. No momento em que ele sanar essa pendência, está tudo resolvido. Entrega hoje, paga o imposto, amanhã já deve estar processado, porque são antigas, e daí já é diário o processamento, porque são antigos, porque a gente sabe que enquanto não tiver todo o processo interno de processamento de declaração disponível, tem que esperar primeiro processar a declaração, porque às vezes a gente faz isso, né? A gente acha que entregou a declaração e está tudo certo. Não. Primeiro tu entrega a declaração, daí depois eu acho que chama de descompactar a declaração, depois processa a declaração e depois lança a declaração. Recém esse valor vai estar no conta corrente, que acabou, final de semana que passou, foi processada a declaração de 2017, entendeu? Recém agora que está no conta corrente, que vai estar pago o valor ou não está pago, porque já venceu lá em dezembro do ano passado, no máximo, né? No mínimo, setembro. Entendeu? Mas aí, no momento em que isso é regularizado, processado, pago, some a pendência daquele que adquiriu parte. Acho que é isso, né? Continuar. Ainda estão... Tá, a gente falou sobre inscrição, tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre o cancelamento também, tá?
dos atos cadastrais no CAFIR, os cancelamentos, os motivos de cancelamento. Quando se cancela os imóveis? Por anexação total. E isso aí a gente tem bastante, né, gente? Os 300 imóveis, é exatamente isso. Né? 300 imóveis da Bahia, que a gente falou, é isso. Quer dizer, não tem outro jeito. Na verdade, ele disse que tinha 100 hectares, mas ele tinha 10 mil hectares. Anexa todos eles àquele que ele decidiu. Anexação total. Arrematação em asta pública, quem é que diz isso? Aquele que perdeu o imóvel. Então, nós precisamos uma informação de quem não é mais e de quem entrou. Por quê? Porque o sistema não faz isso internamente. E nem queiram que ele faça, né? Nós não conseguimos desenvolver isso. Já pensou que controle interno nós teríamos que ter para fazer esse tipo de coisa? Tu declara, daí o sistema vai lá, procura o anterior, pega e diminui a área, pensa tudo dentro, o que ele tinha que controlar. Hoje em dia, ele não faz isso. O que vai acontecer? Mesmo que o outro cadastrou lá, vai aparecer pendência desse cara. Ele vai lá tirar a certidão negativa, vai aparecer o imóvel lá. Aí ele vem na Receita e diz, não, mas ele anexei ao não sei quem. Ou, vendi total. Ou, o que for. Mas só se for tirar a certidão. A gente não tem outro controle. Arrematação em asta pública é aquele que tinha o imóvel, não tem mais. Decisão administrativa ou judicial, cancelamos, né? A gente falou já várias vezes aqui, se está errado, eu conserto. Administrativo. Judicial, eu cumpro. Né? Então, por quê? Por que separado? Porque faz diferença, porque senão eu precisava da documentação, eu precisava da prova não sei das quantas, Se é uma dessas, o sistema já sabe que é isso. Eles não vão te cobrar documentação. Então, o dossiê, o processo, pode até não existir. Normalmente tem um processo lá de vocês, né, que vão botando as informações dentro, enfim, né? Mas é isso. Duplicidade, muito antigamente, né, ele podia até cadastrar, ganhar NIRF pela declaração. Ele apresentava sem o NIRF e ganhava, nós cadastrávamos ele pela declaração. Então, aconteceu muita coisa de duplicidade na época. Mas a gente já fez limpeza disso. Nem sei se tem ainda, mas pode acontecer. Eu vim aqui, cadastrei, aí eu venho aqui e boto qualquer outra informação diferente. Ele declara, né? Lembra? Então, ele vem e acaba cadastrando de novo a mesma coisa. Aí pega, a gente vai cobrar, ele pega um dos imóveis, ele continua entregando a declaração lá, e o outro ele esquece no meio do caminho, aí ele vai tirar a certidão. Aí aparece que ele tem 2 imóveis. Aí eles, não, é um só, Vem aqui cancelar. Inscrição indevida. Nunca deveria ter sido escrito. É uma área urbana, por exemplo, que está cadastrado como área rural. Por quê? Porque ele disse, nós não vamos inventar nada. Perda de propriedade decorrente de uso capião, de novo, ele vai tirar a certidão e dizem que ele tem um imóvel. Eles, não, mas isso o juiz já uso capio, acho que chama assim, né? Lá não sei quando. Renúncia de propriedade, não quero mais essa porcaria, já está devendo não sei quanto aqui, entrega aí, por conta. Ele vai lá, faz o registro dessa renúncia, no registro de imóveis, traz a documentação aqui, e nós dissemos que cancelamos por renúncia de propriedade. Normalmente se coloca lá, ele acaba indo para o controle do SPU, acho que é. E transformação em imóvel urbano. Era rural, o prefeito mudou a limitação do urbano, agora está na cidade. Não quero mais, mesmo que ele continue plantando arroz. Nós que plantamos arroz lá. Tudo bem, gente? Então, os atos cadastrais, agora, com o CNIR, eles podem ser feitos
de 3 formas. O coletor, que é o que a gente conhece, né, até então, conhecia até então. A DCR, que é a Declaração para Cadastro Rural, que é do INCRA. Nós não sabemos nada de DCR, quem sabe é o INCRA, que alimenta o CNIR. Que se tiver vinculado o imóvel, se o proprietário lá disse que este imóvel do INCRA é igual, se refere a este imóvel na Receita Federal, automaticamente estará atualizado o CAFIR. Mas só se tiver vinculado. Então, o que acontece às vezes? Ah, mas eu atualizei na DCR e não surtiu efeito no CAFIR. Não estava vinculado. Só olhar a vinculação que devia não estar vinculado. Se tiver vinculado, automaticamente não precisa fazer nada mais no CAFIR. Está limpo. E quem é obrigado a fazer pela DCR? A gente está falando só os obrigados, tá? São ou acima de 50 hectares, 50,1, tá? Ou até 50, inclusive, né? Se tiver vinculado. E vincular é exatamente isso. É ir lá no CNIR, que depois nós vamos lá, e dizer, procurar a lista de imóveis dele da Receita Federal, e dizer, este SNCR, que é o cadastro do INCRA, corresponde a este imóvel na Receita Federal. E quando eu, proprietário, a Receita não pode fazer isso. Eu não sei. Quem sabe é ele, certo? Eu não tenho como fazer. É o proprietário, é o cidadão. Agora vamos falar cidadão, que é mais amplo ainda, né? Porque senão fica o titular, o proprietário, o contribuinte, não sei quem. Ele é que faz a vinculação no CNIR. E para trabalhar pelo CNIR, primeiro SNCR, primeiro o cadastro do INCRA. E primeiro o cadastro do INCRA mesmo, até para fazer a declaração. Se enquanto ele não está cadastrado no SNCR, ele não consegue nem fazer a DCR. Mas isso é coisa do INCRA. Tá? Não, olha, desculpa, repete. É mais que isso. Ele tem que atender todos os requisitos do INCRA. Ele vai lá para o INCRA, resolve tudo lá no INCRA. Depois que for processada essa declaração, aceita o que ele quis, seja alteração, seja inclusão, seja lá, tá? O INCRA processa essa declaração. No dia seguinte, ele sensibiliza o CNIR, que ao mesmo tempo atualiza o CAFIR, desde que esteja vinculado. Tá? É simples assim. E nós nem sabemos disso. E essa é a nossa busca, né? Menos gente chegando na unidade. Tá, tu quer ver? Depois eu mostro. Não, tá sim. Pois é, o CNIR é justamente isso. Ele serve para... Ele é uma base de dados que é para o Brasil usar. Não é da Receita, não é do INCRA. Tá? Quem é responsável e gere essa base é a Receita e o INCRA. Tá? Desculpa, quando que inclui o quê? Não fica pendente. Não. A gente não obriga. O cidadão a escrever o número do INCRA no nosso documento. A gente pede para ele escrever, mas se ele não escrever, a gente diz, tudo bem. O sistema não bota em pendência isso. Ele tem um campo que é para informar, assim como agora, a partir do ano passado, ele tem que informar o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Tá? Mas esse ano que passou, se ele não informava, não tinha problema nenhum. Mas parece que esse ano agora já vai ser obrigado. Por quê?
O CAR é o que está mais próximo para olhar a base do CNIR também. Porque o CNIR é para todo mundo ver, lembra? Que a gente conversou? Então, depois a gente fala, tá? Fica mais claro depois isso, tá? Ou, se nada dos dois funcionar, o tal do papel, o anexo 7 da IN. Não é 7, não, é anexo 4. 7 é a declaração de posse. Tá bom? E, a partir do ato, ele tem 60 dias. Tem previsão de cobrança de sanção nisso, mas a gente está suspenso isso, não está se fazendo nada a respeito. A gente quer mais é que ele atualize o cadastro mesmo, né? Esse é o prazo que fez fora. Para ele atualizar na Receita Federal, a instrução fala que ele tem 60 dias. Ele, aquele que provocou o ato, né? No caso, vendeu. Na verdade, tem os obrigados a fazer pelo coletor, tem os obrigados a fazer pela DCR, como a gente viu ali, os da DCR. Mas se tiver problema técnico, porque às vezes pode não ter comunicação, tudo, né? A gente sabe que, por mais que é para funcionar, às vezes não funciona. Se não funcionar, ficar com pendência, ele pode fazer o papel e entregar para a Receita, que acaba sendo igual a tudo que ele fez no coletor. Ele imprime o documento, no caso, ele imprime, pega lá o anexo e junta todas as provas. Aí, se ele está fazendo pelo coletor ou em papel, ele traz junto toda a documentação. A gente só não precisa provar nada se ele tentou fazer pelo CNIR e não conseguiu. Isso. Entendeu? A gente tem que recepcionar, no caso. Porque assim, mas quando ele fez, tá? E a Receita, que ela tinha muito trabalho, ela nem recepcionou o documento, tu pode, não precisa pedir para o contribuinte fazer de novo, né? Ele tem um pedido lá, pega o pedido e entra na atualização do CAFIR e faz. Não precisa pedir para ele fazer de novo lá no coletor. Ele já fez o pedido. Nós que não fizemos, pensa. Não tem por que pedir para ele de novo. Só que daí tu não consegue fazer pelo coletor. Tu pega e vai no manutenção do CAFIR e faz. E não é de ofício. É a pedido do contribuinte, né? Não tem por quê. Se for o caso, se não sei o quê, tu pode até dizer para ele, ó, nem faz de novo aqui não, vai lá no CNIR e faz. Mas tem os que tu não é obrigada a ir para o CNIR, né? Que são os menores que... Exato, todos os que fizerem por lá, tu tá liberado, tu nem precisa ver. Você não quer... Ó, se tu for lá no CNIR, tu faz agora. Senão tu vai ter que deixar aqui e eu vou analisar depois. É mais ou menos isso, né? Mas tu não pode obrigar. Agora, se for maior ali, tu não pode fazer. Aí o sistema não deixa tu fazer. Né? Ele não deixa. Ele tem que ir lá. E também tem previsão, não está desenvolvido, cobranças via certidão negativa, que é onde a gente pode cobrar alguma coisa, né? Controle que a gente faz certidão. É um horror. Nós ficamos controlando a cobrança, né? Quando quiser certidão, a gente cobra dele. Aí, está previsto lá, não poder emitir, está na legislação isso também, não poder emitir o CCIR. O CCIR é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural do INCRA, que a gente utiliza ele, inclusive, para fazer a inclusão no CAFIR. Porque o que ele diz? Quando ele tem o CCIR e o comprovante, acho que é GRU, não é DARF que ele paga lá uma taxa para o INCRA, quando ele tem esse documento, quer dizer que ele está regular no INCRA. Né? Então, a gente utiliza, muitas vezes, a gente utiliza esse documento para incluir no CAFIR, inclusive. Tá? Então, se for menor, ele não é obrigado a fazer a vinculação, se for menor de 50, inclusive 50 para baixo. Tá? Mas ele pode. Como ele pode, a gente pode tentar falar para ele, né? E é isso. Se ele for lá fazer a vinculação, se está tudo certo no INCRA, vai ficar tudo certo na Receita.
Ele não aparece, desde que esteja vinculado. É ele que... Porque nós não podemos fazer isso. Nós não sabemos. Ele que sabe. Né? Não é declaratório tudo? Ele que tem que dizer. A gente já conversou sobre esse ato aí, o 4, a gente já falou um pouquinho, né? Que são as situações que nós tínhamos cadastrado N imóveis, quando na verdade era um imóvel só. Então, saiu esse ato que regulamenta, que foram inscrições indevidas. Nós não vamos ler o ato, não, senão nós vamos ir uma semana. Tá, aqui a gente fez já o resuminho, escolhe o NIRF, cancela os outros, cancela as declarações, retifica as DARFs para utilizar para o outro, blá, 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 tá? Agora, então, nós vamos, como nós estamos passando pelo CAFIR, vamos dar uma olhadinha num esquema, tá, de andamento. Como é que seria a lógica da ação do contribuinte para ver isso, tá? O contribuinte vai no coletor web, cria e transmite a solicitação, seja lá de alteração, de inclusão, de cancelamento, todos os atos que ele pode fazer. Imprime o DECIR, que é o documento que sai depois que ele faz a alteração lá, junta a documentação necessária e vai para a Receita Federal. O usuário lá na Receita Federal, o servidor vai para o Trata Coletor, recepciona a documentação do contribuinte, a solicitação, analisa essa solicitação, que pode ter 3 resultados. Ela pode ser deferida, indeferida ou alterada de ofício. Quando tu altera de ofício, normalmente é coisa que tu consegue visualizar, né? Isso é erro de fato. Está escrito não sei quantos hectares aqui, e, na verdade, a documentação diz outra coisa, que sempre é coisa muito próxima, coisa que tu consegue visualizar, que é erro. Aí tu altera de ofício mesmo. E aí, o que acontece? O contribuinte vai lá no corretor e vê que está deferida, cancelada ou alterada, feita a coisa. Ele não vem na Receita, ele vai lá onde ele fez o documento e verifica. Ela vai mudar de status, ou ela vai estar numa dessas situações. E daí ele consulta lá. Se for o caso de indeferida, ele faz de novo. Ou não faz, né? Se ele não era para fazer, sei lá eu, por que foi indeferida. Ou é deferida e alterada de ofício, que ele pode consultar o que foi feito, a alteração que ele fez. E é isso. Então, CAFIR, tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa de tudo que a gente viu até agora? Quem vai fazer a primeira pergunta? Esse DECIR, é conveniente abrir um dossiê para guardar a documentação ou é obrigatório o processo? Não, não, gente, isso não, o ITR não vai dizer isso. Quem vai dizer isso é o responsável pela unidade local, né? Ele que sabe como é que ele vai agir desse jeito. Não se chega nesse nível de coisa, porque cada unidade tem uma. É a unidade que define. Isso, é o responsável pela unidade, não. Ou é processo, né? Ou é dossiê, né? Que tu vai botar onde tem que botar, anexar onde, arquivar onde tem que arquivar. O sistema não solicita número para validar? Não há esse controle dentro do sistema. Tu sabe que tu tem que fazer porque tu tem que fazer. Hoje tudo que entra é no mínimo um dossiê, né? Sim. Para tu saber procurar onde para tu, se tu precisar da documentação, provar, tu achar o documento. Quando tu arquiva, tu tem um número, tem. Eu não conheço o processo, eu não sei dessas coisas, gente. Eu só sei que... esse número é o número que tu pode, inclusive, consultar, né? Eu entro ali. Mas é que daí eu não vou enxergar, não adianta, tá?
Mas é isso, tá? Esse número é uma forma de tu consultar do sistema, é. Tá? Ele pode consultar lá no coletor. No coletor também, por aquele número. Porque ele pode ter feito mais de um, e daí o que vai diferenciar é o número. Só um pouquinho, tá? Área grande dividida em áreas pequenas, você vai transformar numa só? Você tem alguma ordem, alguma análise específica? Não, ele escolhe. O contribuinte que decide. Você vai fazer de ofício. Se tu vai fazer, também. Só que depois tu tem que dar ciência para ele, né? Qualquer uma, não tem nada específico. Não. O que tu escolhe a que dá menos trabalho, né, na verdade. Se tu olhar, tá escrito que é para pegar o mais antigo, não sei o quê, lá. Mas, gente, não tem sentido pegar o mais antigo se aquele está esquecido no meio do caminho. Por exemplo, estava cadastrado 2 vezes, duplicidade, tá? Ele pegou o segundo, não o primeiro, que a orientação é pegar ficar com o NIRF mais antigo. Mas ele cadastrou pela 2ª vez e começou a entregar as declarações por esse número. Tu não vai seguir essa regra. Por quê? O sistema não controla isso. Pega e cancela o antigo. Porque senão ele vai ter que cancelar as declarações do outro, fazer de novo as declarações atrasadas, o reflexo da multa, os pagamentos retificar, entendeu? CPF, quando trabalhava, era assim. Se tivesse 2, podia cancelar. Mantinha o que tinha declaração, que não tinha cancelado. É por aí, é por aí. A análise é essa, é que dá menos trabalho, gente. E não está errado, quer dizer, não faz diferença. O sistema não faz nenhum tipo de controle sobre isso. O que não pode é ter 2, né?